Olá, vamos para a nossa aula de português. Nossa aula de português está lá nas páginas 264, 265 e 266 do livro de vocês, certo? Na página 264, temos lá um trecho, de um texto do livro da A Ilha Perdida, da autora Maria José Dupré, E esse texto vai servir para quê? Para que vocês respondam da primeira à sexta questão, certo? Então, vocês vão ler esse texto, que é muito legal, é um texto sobre uma aventura, É um trecho apenas do texto, mas é muito legal. Vocês vão ler para poder responder as questões de 1 a 6, certo? Respondendo até a sexta questão da página 166, somente até a sexta questão, certo? Na primeira questão ele pergunta o quê? Ele pergunta sobre a narrativa. A narrativa de aventura, ela é correto afirmar o quê? Uma narrativa de aventura, o que acontece? Sempre tem o quê? Sempre tem um herói, sempre tem alguém em busca de aventuras, isso? Então, vocês vão ver qual a alternativa certa, qual a alternativa que fala sobre heróis, qual a alternativa que fala sobre buscar uma aventura, Então, um texto sobre aventura, uma narrativa sobre aventura é isso, sobre as pessoas que vão procurar aventura, Uma história que tenha heróis, certo? A segunda, ele vem perguntar o seguinte: nas narrativas, certo, de aventura, há diversos modos de indicar a passagem do tempo, Aí vocês vão dizer qual desses trechos indica essa marcação de tempo, essa passagem do tempo. Como assim passagem do tempo? Existem textos que vêm dizendo, depois de anos eles conseguiram se encontrar. Então, esse depois de anos está indicando o quê? O passar do tempo. Então, vocês vão procurar uma alternativa que está indicando essa passagem de tempo, certo? De acordo com o texto. Terceira questão, ele vem pedindo o quê? Para vocês numerar na ordem. Qual é o fato que acontece primeiro? Eu vou colocar o número 1. O que vem depois? Põe o número 2. Depois disso, o que aconteceu? Põe o número 3. Então, eu vou enumerar de acordo com os fatos, Com o que acontece lá no texto. Na quarta questão, ele pede para vocês relerem a frase, Nessas frases, eu tenho aí, cuidado, Henrique. Espere, Eduardo. Tenha paciência. O que eu tenho aí, gente? Vocês prestando atenção. Nós vamos ter aqui aí, Nós temos na primeira frase, a palavra ela está entre vírgula e o ponto final. Então, ela está no final da palavra. Na segunda frase, ela está entre duas vírgulas. O que isso significa? Que nós temos aí vocativos. Essas duas palavrinhas, elas são vocativos. Por que são vocativos? Porque são um chamamento, Eu estou chamando a atenção de alguém. Então, isso se relaciona, isso se caracteriza em um vocativo, certo? Então, vocês irão dizer aí, As palavras destacadas estão entre quais sinais de pontuação? Na letra B, as palavras destacadas exercem o quê? A função de quê? De um chamamento, de uma pergunta, de uma explicação, Então, vocês vão dizer qual é a função aí dessas palavras destacadas, certo? A quinta questão, ele pede o seguinte, que vocês reescrevam a frase. A frase é essa: espere, Eduardo, tenha paciência. Vocês vão deslocar a palavra Eduardo de acordo com as orientações. Como assim, Na letra A, aí na página já 266, ele pede que vocês coloquem o nome Eduardo no final da frase. E na letra B, que vocês coloquem no início da frase. Mas não esqueçam de usar a vírgula, certo? Por quê? Porque na sexta questão ele pergunta: na atividade anterior, o sentido da frase se manteve depois das alterações? Justifique sua resposta. Então, para isso eu vou saber qual é a função que a palavra Eduardo está exercendo nessas frases, Eu sempre separei eles com vírgula. Então, qual é a função que ele vai exercer aí? Vocês irão responder, certo? Prestem bastante atenção, leiam o texto devagar e obedecendo as pontuações, certo? Até a próxima aula.